Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Legal Lab Talks. E hoje ao meu lado, doutora Natália Silva, graduada no curso de Direito do Centro Universitário de Unifor em 2019. Durante a graduação, fez estágio no Ministério Público na Delegacia de Polícia Civil e um dos maiores escritórios de advocacia de Minas Gerais. Ela é também cofundadora do Rase Advocacia, escritório especializado em direito trabalhista e previdenciário. Nath, é um prazer te receber na nossa casa, seja muito bem-vinda. Obrigada, Marcela, é um prazer imenso estar aqui com vocês hoje. A Legal Lab é um escritório que eu admiro muito, tenho muito respeito, muito carinho por você e por toda a sua equipe, e participar desse projeto hoje é uma grande satisfação para mim. Obrigada, Nath. Para a gente já começar, queria que você contasse um pouco para o pessoal que nos está ouvindo quem é a Nath, como você começou nessa carreira do direito e como que você fez disso um negócio hoje também para a sua vida. Para quem não me conhece, meu nome é Natália, né? Como você já apresentou. Eu sou advogada e hoje também empreendedora jurídica, né? Não posso falar que eu sou só advogada. E a minha história, né, com o direito e hoje advogada, ela se inicia lá atrás, quando eu escolho o curso de Direito. E eu escolhi o curso de Direito por influência familiar, da minha parte paterna. Eu tenho muitos primos, tios que são concursados, então isso estava muito enraizado em mim. E a princípio escolhi o curso de Direito, porque meu sonho, a princípio, era ser delegada de polícia. Certo. E aí iniciei o curso e tive a oportunidade de fazer diversos estágios. E foi essencial para a minha carreira, para a construção da minha carreira, ter feito e ter vivenciado esses estágios, porque pude viver né, na prática e vivenciar essas experiências e também decidir o que eu queria para o meu futuro. Eu tive a oportunidade de trabalhar na delegacia de polícia e lá eu vi que aquilo não era para mim. Eu sou da iniciativa privada e tenho muito respeito, muito carinho por todo mundo que trabalhei, mas é totalmente diferente do que eu vivo hoje. Sim. É o oposto, né, do que eu vivencio. E lá então eu vi que aquilo não era para mim. Eu também tive a oportunidade de estagiar no Ministério Público. Lá eu era responsável pela parte civil residual. E então eu tive a oportunidade de ter contato com processos de diversas naturezas. Isso contribuiu muito para a minha formação, né, acadêmica e também como profissional. Mas o que mudou a minha visão, né, de ser concursada para advogada foi eu ter estagiário em um dos maiores escritórios de advocacia, que é voltado para o direito previdenciário. E foi ali que meus olhos brilhantaram e que eu me encontrei dentro do direito, porque advogar é a minha paixão, é o que eu gosto de fazer, o que eu tenho prazer em fazer. E elencado a isso, o direito previdenciário, que é um direito que eu particularmente sou apaixonada, que é um direito que a gente consegue transformar a vida das pessoas. Então, com o meu trabalho, eu consigo colocar, às vezes, que seja um salário mínimo na casa e na vida de uma pessoa, mas que aquilo ali transforma a vida da pessoa. Então, vivenciar isso todos os dias e é o que me dá prazer. É o que eu amo fazer, ser advogada e advogada previdenciarista. Perfeito, Nath. E até para eu entender um pouco mais da sua história, né? Você falou que teve uma trajetória ali de estágios e etc. Mas, assim, tirando a virada de chave ali profissional, né? De não ir para o público, ir para o privado, você passou por outros estágios, mas a gente sabe que existe um risco muito grande de falar, não, agora é meu nome que está na placa, né? E qual que foi esse momento, Natália, nome na placa? Como que isso aconteceu? No fim da faculdade, né, a gente tem que tomar uma decisão. Sim. Então, acho que todo recém-formado, ele passa por aquele momento de tomar essa decisão. Vou entrar em um escritório, vou ser concurseiro, que hoje é uma profissão também, ser concurseiro. Então, no final da faculdade, eu sabia que eu precisava trabalhar. Meu pai faleceu, eu tinha 13 anos, então eu não tinha outra opção a não ser trabalhar. O concurso público não era uma opção para mim.
E aí surgiu a oportunidade de eu abrir meu primeiro escritório de advocacia. Um colega, à época, que era da minha sala, membro da comissão de formatura também, ele me chamou para montar esse projeto. E o meu marido, hoje meu marido, na época era o meu namorado, ele sempre me impulsionou muito, ele sempre esteve muito do meu lado e ele quem me incentivou muito a montar esse primeiro projeto. E então eu monto esse primeiro projeto, eu formo em 2019, em 2020 a gente monta esse primeiro projeto e junto com ele, né, a gente abriu em março de 2020, numa sexta-feira, eu me lembro muito bem. Na segunda-feira foi decretada a pandemia. Nossa! E aí, com conta para pagar, não tinha caixa o escritório e a gente foi fazendo acontecer, foi dando o nosso melhor, as coisas foram acontecendo, entrava um alvará, outro, dava uma aliviada e passamos o ano de 2020. E no início de 2021 veio o meu primeiro baque profissional, que foi quando esse então sócio ele decide assumir um concurso público que ele havia feito anteriormente, e aí eu fico ali sem caixa, com o escritório sozinho. Sem um sócio ali também. Sem um sócio, isso aconteceu tudo muito rápido. Sim. E aí é quando nasce o meu segundo projeto. Dois amigos também da faculdade, eles já tinham um escritório de advocacia. Certo. E eles me acolheram nessa época. Isso foi no início de 2021. Eles me acolheram, eu lembro como se fosse hoje. Sou muito grata a eles por me abraçar, por me acolher, por todo aquele acolhimento. E eu inseri nesse projeto que já era deles, né? E a gente seguiu dali para frente. 2021, então, a gente fica que eu fico com esse segundo projeto. Sim. Em 2021, 2022, mas eu senti aquela necessidade de virar a chave da minha advocacia. Por quê? Nesses dois primeiros projetos, eu entendo que a minha advocacia era uma advocacia tradicional. Perfeito. E isso não me arrependo de forma nenhuma, porque eu acho que foi o que contribuiu para que eu me tornasse a profissional e a advogada empreendedora que sou hoje. Te desse corpo jurídico, vamos dizer assim, base? Base. Ali a gente fazia os atendimentos de forma mais artesanal, tudo presencial. Os meus processos eram todos de formiga. Então, aquilo ali me contribuiu para a profissional que sou hoje e para novos projetos. Mas os meus dois projetos iniciais foi de uma advocacia mais tradicional. Nas mesmas áreas? Trabalhistas, nas mesmas áreas. A gente pegava um pouco de tudo, hoje eu sou mais focada. Sim. A gente fazia um full service, mas também sempre voltada para o direito previdenciário. Perfeito. Nath, eu queria até complementar essa pergunta. Eu te conheço, assim, anos, né, desde a época da escola, e uma questão que até me perguntaram um dia é se as características que você tem hoje, né, com essa visão empreendedora, o seu olhar do escritório como um negócio, muito ativa nas redes sociais, você ali, seu escritório, isso sempre foi a Nath? Ou isso foi características que foram sendo treinadas e adquiridas ali ao longo do caminho? Acho que foram características que foram treinadas. Sim. Acho que a evolução ela vem como profissional. Você vai evoluindo e você percebe essa necessidade de empreender, de se posicionar, até mesmo para atingir fases, etapas que você vai construindo, como se fosse uma escada. Sim, eu acredito. Exatamente. E a gente vai sentindo essa necessidade. Eu era até um pouco tímida, eu acho que hoje eu perdi um pouco essa timidez, mas você vê a necessidade, você precisa evoluir, você precisa virar a chave. Então, porque senão você fica um profissional estagnado. Exatamente. Então, isso foi surgindo e eu fui moldando isso à medida em que eu fui evoluindo, crescendo como profissional, e acho que é isso. Perfeito. E eu queria entender um pouco também, né, de toda essa trajetória, esses diferentes escritórios, diferentes vivências.
Como que você empreende hoje? O que você acorda e faz pelo seu escritório para ele dar certo? Ele é uma referência aqui em Formiga nas duas áreas que você atua, que é trabalhista e previdenciário. E tanto você quanto suas sócias são muito jovens, né? Sim. Como que vocês fazem isso? Como que é o processo de encantamento do cliente dentro do RASE hoje? Como que é a estrutura, não como escritório jurídico, mas como empresa mesmo do seu negócio? Certo, Marcela. A RASE Advocacia, ela nasce em 2023. Certo. E aí, assim, com esse desejo de ter essa virada de chave, no início de 2023, eu comprei uma mentoria de empreendedorismo jurídico e já tinha essa vontade de virar a chave mesmo, de ter um escritório organizado. E aí, então, com os meus antigos sócios, o meu antigo sócio, ele tinha um outro projeto, que é mais voltado para o serviço público, de prestar concursos. E eu via que aquilo ali eu precisava me desvincular para poder atingir outros objetivos. E aí foi quando nasce a RASE Advocacia, que a Ana Flávia me convidou, né, para fazer parte desse projeto. Ela mostrou para mim todo o projeto, o que ela idealizava, e isso veio muito a calhar com o que eu pensava, estava pensando naquele momento, que era o que eu queria de fato, ter essa virada de chave. Então, nós unimos, ela também tinha uma outra sociedade, nós montamos um projeto. Inicialmente, a gente tinha uma terceira sócia, mas não deu certo por circunstâncias da vida. E a gente monta isso e vem cada vez mais estruturando o nosso negócio da forma que a gente sempre planejou. E da forma que sempre eu idealizei e ela também. Perfeito. Então, hoje, a nossa advocacia é uma advocacia totalmente diferente de quando eu comecei. Hoje, nosso escritório é um escritório totalmente estruturado. Nós temos 2 braços de atuação dentro do escritório, que é o direito do trabalho e o direito previdenciário. Até nós brincamos, né, que a gente tem um bordão lá, que é a RASE Advocacia com o trabalhador do primeiro emprego à aposentadoria. Perfeito, é isso mesmo. E aí, então, esse projeto ele nasce e nós temos os mesmos objetivos. Acho que isso é muito importante. Você se escolher um caminho sozinho, ótimo. Mas se escolher caminhar ao lado de uma pessoa, você tem que ter ao seu lado uma pessoa que tem as mesmas convicções que você, que tem os mesmos ideais, os mesmos princípios e o mesmo objetivo, a mesma entrega. E eu e a Ana Flávia sempre deu muito certo nesse ponto, porque a gente tem o mesmo objetivo, que é fazer dar certo e fazer dar certo da melhor forma possível. Então, hoje a gente preocupa muito em ter o cliente, mas também entregar um serviço de excelência para o nosso cliente. Sim. Então, essa é uma preocupação nossa. A gente tem isso bem definido. Então, com esses 2 braços de atuação que a gente definiu, e a gente montou esse projeto e o escritório foi crescendo. Hoje, o nosso escritório ele é todo setorizado. Então, desde quando o cliente chega, a gente tem um funil para atender e fazer a triagem daquele cliente. Então, a gente faz o acolhimento. Nós temos um setor comercial que vai atender. Fechou com aquele cliente, a gente tem um setor operacional que vai entregar aquele serviço, porque não adianta a gente fechar se a gente não conseguir entregar o serviço. Exatamente. Então, nós temos um serviço operacional. Nós temos também todos os setores de triagem de publicação, né? Nós temos o setor financeiro, setor de marketing, enfim, é todo setorizado. O que é muito importante para a operação rodar também, né? Exatamente. E hoje, assim, a gente preocupa muito em ter esses serviços já estabelecidos, que a gente criou, né? Criou e está em processo de reestruturação também. Manuais de procedimento. Então, se eu pego para fazer, se a Ana Flávia pega para fazer, ou se um de nossos associados pega para fazer, o manual está pronto para ser seguido. Então, hoje a gente tem um padrão de procedimento para tudo que é feito dentro do escritório. Isso é muito importante, Nath. Eu até queria tirar essa dúvida com você, porque hoje em dia o RASE já tem uma estrutura, ele tem setores, mas a pessoa que está nos ouvindo aqui, talvez ela está no dia 1 disso, né? Só que isso que você está trazendo, ele também se aplica para essa pessoa, porque mesmo ela ali atendendo, cobrando e peticionando, ela pode já criar esse manual que ajuda ela até mesmo a exercer aquilo e executar, correto? Exatamente. Quem está começando,
antes de iniciar, no dia 1, como você falou, tem que sentar e tem que planejar. O que eu quero para o meu escritório de advocacia? Para que caminho que eu quero seguir? Como eu quero me posicionar? Qual cliente que eu quero atingir? Então, você tem que desenhar esse escritório que você quer e planejar ele, estruturar ele e começar de forma organizada. Não é porque é pequeno que não tem que ser organizado. Hoje eu considero que nosso escritório é um escritório pequeno. Pelo tamanho que nós queremos chegar. Sim. Mas desde o dia 01 do RASE Advocacia, a gente já tinha isso alinhado. Nós precisávamos criar manuais de procedimento, ter serviços pré-definidos, funções pré-definidas. Não é pela sorte. Ana Flávia, agora eu vou emitir uma nota fiscal, agora eu vou fazer um lançamento. Hoje pode deixar que eu vou fazer a triagem das publicações. Não, isso é bem definido dentro do nosso escritório. Inclusive, é mais fácil definir isso enquanto é pequeno. Exatamente. Porque você já cresce com aquele ritual, né? E até um ponto muito importante que você trouxe, Nath, eu sempre vejo isso na cultura ali de faculdade mesmo. Essa questão da sociedade, eu sinto que as pessoas não dão a devida atenção que é devida a isso. Por quê? Um sócio, ele é um casamento ali. Muitas vezes até pro resto da vida, quando dá certo e tudo mais. Mas eu acho que tem que ter um critério maior sobre isso. Não só é importante você ser amigo do seu sócio, sim, vocês vão precisar se dar bem, mas tem outros N fatores sobre isso, né? E eu queria que você trouxesse um pouco da sua análise de por que hoje em dia a sua sociedade dá certo, quais pilares ali se encontraram para isso, porque muitas das vezes até as diferenças de uma pessoa para outra é que levam o mercado também, o escritório, para um outro patamar, né? Eu queria que você contasse um pouco dessa sua trajetória ali de escolhas, erros e acertos em sociedades. Exatamente. Hoje eu tenho a maturidade para visualizar isso e para entender isso. E assim, é um erro que muitas pessoas cometeram e até às vezes eu cometi também. Mas quem está nessa posição, quem está no início e vai tomar essa decisão, a pessoa precisa analisar quem é a pessoa que vai fazer a sociedade. Essa pessoa ela tem os mesmos valores, tem os mesmos princípios, tem a mesma visão de futuro, tem o mesmo propósito, tem a mesma entrega que você. Porque isso é um problema recorrente também, né? Às vezes você está entrando numa sociedade ali que você está no 100% de entrega e aquele seu colega, aquele seu melhor amigo, ele está no 10%. Né? Não adianta a gente fazer a sociedade pela amizade, sim, infelizmente. E tem que ter isso muito definido. Eu, Ana Flávia, hoje nós temos conversas sérias, nós temos conversas maduras e nós sabemos diferenciar as coisas. A gente precisa diferenciar isso. O seu sócio pode ser seu amigo, mas saber que ali dentro do escritório, dentro da sociedade, você precisa conversar e alinhar as coisas. Muitas das vezes, eu e a Ana Flávia senta, às vezes tem os desentendimentos, normal, a gente tem os nossos desentendimentos, mas a gente tem a mesma visão, a gente tem a mesma entrega, nós estamos caminhando no mesmo sentido. Perfeito. Isso é o primordial dentro de uma sociedade, na minha visão. Se tiver isso tudo alinhado, é muito mais fácil você alavancar o seu escritório, você dividir o cargo, a carga, a responsabilidade de um escritório, de uma empresa, né? Que sim, nós também estamos tratando o escritório como empresa. É bem mais fácil se você estiver caminhando ao lado de uma pessoa que tem esses mesmos ideais. Sim. Eu até brinco aqui na Legal Lab que assim, o critério para uma sociedade, né, até a gente atendendo empresas, você consegue ter conversas difíceis com essa pessoa? Porque se a resposta for não e for só um critério ali de melhores amigos que se encontram num bar, não vai funcionar. Porque a sociedade, ela envolve muitos critérios difíceis, né? De questões financeiras, de prospecção de cliente. E vocês estão construindo ali a vida de vocês, né? Assim como um casamento, vão ter ali aqueles momentos complicados. E dito isso, né? Eu queria que você trouxesse um pouco da visão de marketing do RASE, que particularmente acho que vocês são muito bons nisso, a forma como vocês fazem, a forma de comunicação. E
o que funciona para vocês hoje na questão de captação de clientes, de divulgação de marca de vocês? Como que o Rase estrutura essa questão de marca hoje em dia? Certo. Hoje, nós fazemos essa prospecção de forma online. Sim. Hoje, se não fosse a internet, acho que nós não estaríamos no tamanho que nós estamos hoje. Perfeito. Porque hoje nós conseguimos atender o Brasil todo. Sim. Através da internet. Hoje, nosso escritório está com mais de 20 estados de atuação. Nós temos clientes espalhados pelo Brasil todo. Então, a internet, ela proporciona isso. Sim. E a gente tem 2 caminhos para poder seguir dentro do marketing. O marketing que ele é feito de forma orgânica, que nós fazemos isso, e isso é pré-definido. Mas o orgânico, ele te exige uma entrega muito maior. Sim. Uma constância muito maior. Então, eu e Ana Flávia, nós temos essa consciência que, para que nós possamos prospectar e crescer ainda mais o nosso Instagram, nossas redes sociais de forma orgânica, nós precisamos de uma entrega ainda maior que nós temos hoje. Hoje a gente tem um calendário de postagem. Sim. Toda semana a gente segue aquele calendário. Perfeito. A gente divide o previdenciário, eu sou responsável, Ana Flávia é responsável pelo trabalhista. Mas nós sabemos e temos essa consciência que o que vai gerar o engajamento e o que vai gerar clientes que vão vir de forma orgânica é a nossa entrega. A constância ali nas redes sociais. A frequência, nós nos posicionarmos para quem a gente quer entregar aquele conteúdo. Sim. Então, a gente tem que ter esse público pré-definido. Porque não adianta eu postar lá agora um direito consumidor. Então, eu tenho que definir... Não tem conexão com vocês, né? Definir quem é o meu público-alvo e dizer o que que o meu público quer ouvir. Sim. Informar, trazer conteúdos de forma informativa e construir aquele... Porque eu vou dar um exemplo. O meu cliente de aposentadoria, ele vai aposentar uma vez na vida. Sim. Então, é um conteúdo que eu posto de forma orgânica, que eu vou construindo uma autoridade para aquele cliente, para quando ele precisar aposentar ou ele tiver alguma pessoa para poder indicar, né, que precise de um advogado previdenciarista, ele lembrar de mim. Perfeito. Então, eu vou criando uma semente na cabeça do meu cliente para que ele, quando precisar de um advogado trabalhista ou previdenciário, ele remeter à Rase Advocacia. Perfeito. Associar a Rase Advocacia. Mas hoje nós também fazemos prospecção de forma impulsionada, né, que é o tráfego pago. Isso hoje em dia é permitido pelo provimento 205, salvo engano, da advocacia. E é o que hoje nós conseguimos prospectar o nosso cliente. Mas é uma situação que a gente entra que é para um escritório que já, no meu ponto de vista, é um escritório que já está organizado. E tem estrutura para receber aquilo. Que tem estrutura para receber aquilo. Sim. Exatamente. Por quê? A gente tem que estar preparado para receber aquele cliente. O cliente vai chegar, a gente vai conseguir entregar aquele serviço? Tem alguém para atender? Tem alguém para atender no setor comercial? Hoje nós temos o nosso setor comercial já treinado. Sim. Então, qualquer momento que o cliente chegar, ele vai ser atendido. Tá? Então, a gente faz a prospecção de forma orgânica e também de forma impulsionada, mas nós já estamos preparadas, né, do viés impulsionado para receber aquele cliente. E atender ele ali. E se a gente fosse pegar isso num gráfico hoje em dia, até para o público que está nos assistindo entender, o quanto é maior ou menor ali, o que vende mais? Esse orgânico que vocês estão trabalhando ali, vídeos, postagens, ou esse impulsionar realmente funciona? Eu até participei de um curso recentemente, onde eles falavam que, para a questão de impulsionamento, de tráfego, as áreas trabalhistas e previdenciárias, elas são um destaque, assim, né? E isso realmente acontece na prática? Como que é a vivência de vocês em cima disso? É muito bom, não é ruim. A gente tem um retorno bom. Certo. Mas você tem que estar preparado em todos os sentidos. Questão financeira. Porque tem um custo. Tem um custo. Né? Não é só você colocar
o dinheiro lá, o Meta vai entregar. Não, você tem que ter um gestor por trás disso, você tem que ter uma equipe para entregar. Mas a gente tem que entender também que, além disso, além de ter esse retorno, o cliente chegar, a gente não pode depender só disso. Tá? Não pode, porque se amanhã o Meta falar, não vou patrocinar mais, não tem mais patrocinado, não tem mais impulsionamento. Como que faz, né? Como que faz? Hoje, no nosso escritório, nós temos mais de 20 formas de prospecção de cliente. Perfeito. E então, a gente não depende exclusivamente disso. Eu vou dar um exemplo. No mês passado, mês de maio, nós já fizemos o fechamento. Mês passado, nós não fizemos nenhum tipo de forma de impulsionamento, a gente não rodou nenhum real no tráfego. Foi o mês que nós mais fechamos contratos da nossa história. Perfeito. Então, não tem um link ali direto. Até uma pauta que eu queria trazer com você, Nath, que, assim, que eu vejo as pessoas, e hoje em dia, se você for pegar o conteúdo solto na internet, você acha que o tráfego pago ele é a resolução para qualquer empresa vender 1 milhão por mês, né? E eu acho que uma coisa que eles não falam é a quantidade de leads desqualificados que vão cair no seu telefone, no seu CRM também. Que eu acho importante o advogado que às vezes talvez ele nem tenha essa verba para fazer esse investimento e ele vai alocar um patrimônio ali significativo mensalmente com o gestor, com o valor que você tem que colocar para rodar esses anúncios, e pode ser que apareçam 20 pessoas ali que querem só tirar uma dúvida e não é um lead em si qualificado. Isso acontece com vocês? Muito. Muito, né? Muito. É o que mais acontece. Perfeito. É o que mais chega, é o lead desqualificado. Quem dera se chegasse só o lead qualificado, seria um sonho. Sim. Porque eu estava até, só te complementando para você até conseguir trazer sobre isso também, aparece sempre esses patrocinados de agências agora que são especializadas em marketing jurídico e tráfego pago jurídico, que garantem 30, 20, sei lá quantos contratos por mês. Eu acho muito importante você que trabalha com tráfego pago trazer essa vivência de que isso não reflete uma realidade real, assim, de ninguém. E está distante de ser isso, Marcela, porque existe uma série de fatores para você fechar um contrato. Sim. Você tem que fazer o conteúdo certo para entregar para o seu público certo, para ele atingir aquela pessoa que você quer prospectar. A sua agência tem que estar alinhada com você. Perfeito. Não adianta você, vou fazer aqui, vou impulsionar meu vídeo, qualquer vídeo. Não é assim. É tudo pensado, né? É tudo calculado. Sim. A gente tem roteiro para ser gravado, isso tudo dentro do código de ética. E se você alinhar uma estratégia, uma campanha, dá certo, validar aquilo, o cliente chegar, você está pronto para atender aquele cliente. Tem um estudo que fala, e isso a gente já fazendo curso e participando de eventos, que se você não atender o cliente em 1 minuto, acabou. Ele já procurou outro profissional, ele está com o celular na mão. Sim. Se você não atender ele em 1 minuto, ele vai procurar um outro profissional. É a cultura do imediatismo ali também, sim, né? Eu quero aquilo e eu quero aquilo para agora, né? E você até mencionou, né, essa questão de ter várias frentes de como o cliente chega até o RASE hoje em dia, né? E até uma dúvida, assim, que eu sempre tenho essa curiosidade com as outras empresas do mercado jurídico, o boca a boca, a indicação do seu cliente ainda é uma das maiores frentes do RASE para atrair cliente? Com certeza. Acho que pela experiência do cliente que a gente nós pregamos no escritório, ter um bom atendimento, desde o início, quando o cliente chega, ter um bom acolhimento, um atendimento humanizado, entender a dor do nosso cliente, porque Sim. O cliente previdenciário, o cliente trabalhista, ele tem uma dor. Ele está precisando de um benefício previdenciário, ou senão de um acerto que não foi feito. E é tudo muito sensível às áreas que vocês atuam, né? Muito sensível. Então, a gente tem que se colocar no lugar do cliente e nós fazemos isso. Nós sentimos o que o nosso cliente precisa e tentamos resolver o problema dele o mais rápido possível. O cliente tem essa experiência, essa jornada dentro do nosso escritório. E o cliente satisfeito, ele indica para outros clientes. Então, com certeza, hoje uma das maiores fontes de prospecção que nós temos, que é a indicação de outros clientes que ficaram satisfeitos com o nosso serviço. E isso a gente sem pedir, eles fazem isso de forma natural.
Às vezes um cliente trabalhista que sabe que o colega dele está passando pela mesma situação, fala, olha, eles resolveram o meu problema, porque tá cheio de profissional aí que quer vender, que vende, mas não entrega o serviço. Não entrega nada, porque às vezes tem um marketing fantástico, mas na parte da execução se quebra ali, né? Que é até um ponto que a gente vem comentando ali nos outros episódios, né? E também, uma vez, até uma pessoa me perguntou, né? Marcelo, o que é o marketing da Legal Lab? Como que vocês fazem? E a minha resposta sempre a gente faz o básico muito bem feito. A gente não inventa moda e nem queima dinheiro aqui dentro. Então, tráfego, tudo mais, tudo isso, você tem que fazer um estudo de viabilidade do seu negócio também, né? Não é ficar alocando recursos da sua empresa lá e à espera do lead perfeito, né? Então, eu vejo em vocês esse básico muito bem feito também, na forma de se comunicar, na forma de se portar, e até entrando nessa questão de investimento, né? Que é um tema ali sensível para qualquer negócio, ainda mais aquele pessoal que está nos ouvindo agora, que está no dia 1 do negócio deles. Como que é a parte financeira do Razi hoje em questão de organização, de fechamento, uma dificuldade que eu vejo gigante nos advogados, precificação também. Então, como que está organizada essa parte financeira hoje lá com vocês? Uma dica que eu acho que é de extrema importância relacionada à questão financeira do escritório no dia 1, vai abrir, fiz o planejamento, vou montar meu próprio escritório. Trate seu escritório como uma empresa. Sim. Abra o CNPJ, faça tudo da forma correta. Não tenha essa confusão patrimonial. Que é gigante em muitos casos. Então, tem essa separação. O que é dinheiro do advogado e o que é dinheiro do escritório, da empresa, do CNPJ. Tenha isso muito definido dentro do seu escritório. E feito isso, começou a girar, começou a rodar, você tem que ter, né, sistemas, mecanismos de fazer aquele fluxo. Hoje nós estamos passando por uma consultoria anual e o nosso consultor está acompanhando o escritório o ano todo. Então, nós estamos passando por um planejamento financeiro. Perfeito. Então, hoje nós conseguimos, né, depois de feito o fluxo de caixa, a gente alimenta essa planilha de planejamento financeiro e nós conseguimos visualizar o que entrou, o que saiu, o que era a nossa expectativa, até mesmo para ver se está dentro da expectativa de faturamento semestral, trimestral, anual, porque você tem que visualizar a longo prazo o seu negócio. Sim. O escritório ele tem que dar lucro. Ele tem que dar lucro, é uma empresa. E se não der, se você não tiver aquilo muito bem alinhado, muito bem planejado, vai chegar uma hora que fica insustentável. Sim, com você certeza. Manter o seu negócio. Então, a gente tem isso muito definido, muito organizado. R$1 que entra e R$1 que sai, eu que sou responsável pelo setor financeiro. Está listado. Está listado. Então, a gente faz isso de forma muito controlada, tem uma previsão futura do Vocês trabalham com metas, Nath? Assim, sim. Porque você falou dessa questão de como alcançar e tudo mais, e eu vejo que primeiro, as pessoas têm até um receio com a questão de meta, que fala, psicológico, se eu não alcançar isso aqui, acabou meu ano, né? Mas como que funciona isso dentro do Razi, assim, sem entrar em valores, logicamente, mas trazendo a reflexão de que é importante você fixar um marco ali a ser seguido, até mesmo como um farol ali de onde a empresa tem que chegar. Hoje nós temos meta de fechamento de contrato. Nós temos, que é uma meta do escritório, e dentro dessa meta de fechamento de contrato, hoje nós temos 4 advogados associados, né? Ao todo nós somos uma equipe de 6 pessoas. Sim. E nós também definimos metas para os nossos advogados associados prospectarem cliente. Perfeito. Para eles se sentirem pertencidos dentro do escritório. Até porque, engajados. Né? Até porque o que eles trazem é fruto do trabalho deles e eles vão ganhar uma remuneração, uma comissão pelos clientes que eles prospectam. Então, a gente tem meta de fechamento, tem meta da equipe e tem meta também de faturamento. Perfeito. Tá? Então, nós temos hoje isso bem definido. E acho que é necessário, porque você visualizar onde que você quer chegar, sim, o que você quer alcançar, é muito importante. Senão você chega, vou trabalhar, mas trabalhar por quê? Quero chegar aonde? Tem que ter isso muito bem definido.
Perfeito, Nath. Até complementando essa questão, né? Você falou ali sobre a sua equipe, que tem pessoas por trás, né? Como que funciona essa gestão de pessoas? A gente estava conversando nos bastidores, né? E eu sempre falo isso para todo mundo que me pergunta, que é a parte mais difícil de uma empresa, ela engloba também a gestão de pessoas, né? Então, como que você tem visto esse mercado? Você acha que a faculdade está realmente preparando esse pessoal para o mercado de trabalho? Como que está essa percepção do RAS em questão do que vocês fazem internamente enquanto gestão e o olhar de vocês quando vocês precisam captar essa mão de obra assim também? Sim. Hoje, a nossa equipe tem 4 advogados associados, né? E então, uma advogada associada ela fica no setor comercial. Nós temos também uma pessoa que me ajuda no setor previdenciário. A Ana Flávia tem outras dois advogados associados que ajudam ela no setor trabalhista. E a gente tenta trazer isso de uma forma leve. Certo. É claro que a gente tem uma certa cobrança, mas nós também buscamos moldar e treinar aquele pessoal, tá? É claro que hoje são todos advogados, eles já são advogados, né? Sabem e têm a consciência do que fazem, têm a responsabilidade, mas nós tentamos hoje moldar a nossa cultura, tentamos demonstrar aquilo que é certo, que é errado, que está dentro dos nossos princípios e a nossa forma de atuação enquanto profissionais também. Para seguir os modelos que foram criados e também ter o interesse de buscar, de se atualizar, de entregar um melhor serviço. Então, a gente tem uma forma leve de lidar com eles, um relacionamento legal, mas também a gente exige isso, tem essa cobrança de uma excelência no serviço que está prestando. Até porque é um trabalho muito sério, né? As nossas áreas de atuação, elas estão no detalhe. O direito dos nossos clientes, ele está no detalhe. Sim. Então, eu e a Ana Flávia pega muito no pé dos nossos associados por isso, porque não é só seguir o modelo, a gente quer que o nosso serviço seja feito da melhor forma possível. Sim. Então, os nossos colaboradores hoje, né, que são associados do escritório, eles conseguem ver isso. Não é só fazer, não é só entregar, é entregar da melhor forma possível. Isso é treino, né, Nath? Treino. Porque, assim, o que eu vejo muito, tá? Naquele paralelo que eu falei de todas as empresas que hoje em dia vendem soluções milagrosas e tudo mais, a gente vê uma tendência também dessa nova geração, principalmente, dela estar usando a tecnologia como muleta e não como apoio para melhorar o trabalho. Então, o advogado, ele é uma profissão intelectual ótimo, tem um chat GPT, tem outras milhões de tecnologias que podem ajudar você a agilizar aquela construção. Perfeito, mas não quebre o raciocínio que você tem que ter construído também. Porque todas essas tecnologias, elas estão aliadas, por exemplo, a uma análise fria Sim. da lei, né? Mas quantos gatilhos você já não construiu ao longo dessa jornada que você sabe que, olha, isso aqui dá certo. Não, Nath, mas isso aqui não está previsto em nenhum lugar. Não, mas isso aqui dá certo. Você acha que isso realmente tem impacto ali na sua equipe, essa questão de você treinar para que as pessoas usem a mente delas também, a tecnologia como apoio, mas tendo esse pensamento crítico? Com certeza, porque a inteligência artificial, ela não consegue ver esse detalhe. Sim. Você pode pagar a versão Plus, criar vários, a gente chama de agentes, né, dentro da inteligência artificial, mas ela não vai fazer o que uma mente faz. Ela não vai visualizar aquele detalhe que vai garantir o direito do nosso cliente. Ela pode melhorar o que foi feito, mas fazer... Impossível ali, impossível, né? Impossível. E tem uma questão que eu sempre gosto de analisar, é que eu sempre sinto uma falha, e é o que eu falo muito com o meu time. Usem a tecnologia para tudo. Tudo que ela puder agilizar, trazer eficiência, mas tenha muita consciência de que essa tecnologia ela não gera o principal para o que a gente atua, conexão real com o cliente. Exatamente. O seu cliente, né, até seja por tráfego ou indicação, ele quer a Nath lá respondendo ele, dando bom dia para ele, não um robozinho que fica mandando a mesma mensagem toda hora, porque ele nem entende o que está sendo conversado. Inclusive, hoje, o nosso atendimento ele é todo humanizado. A gente não usa a inteligência artificial
para atendimento comercial, que a gente vê muito, né, fazer aquela triagem, a função do SDR, sim, através de uma inteligência artificial. Só que hoje nós pregamos muito por isso, porque o cliente ele quer conversar com uma pessoa. Ainda mais a área de vocês, né? Sim. O cara tá com uma dor ali, ele quer criar conexão, ele quer ajuda, né? Exatamente. E até nós... hoje no escritório, nós focamos no atendimento online, só que um atendimento humanizado. Hoje a gente fala com o nosso time. Prezem pela chamada de vídeo. Conectem com o cliente. Deixe o cliente se sentir pertencido, como se ele estivesse no escritório. A gente faz a chamada de vídeo, o cliente ele consegue ver que aquilo existe. Que é uma pessoa, que é uma pessoa. Ele, né? Entende? Então, hoje, nós não utilizamos a inteligência artificial para atendimento comercial e utilizamos para a parte operacional, não vou mentir, mas é para aprimoramento. E é essencial, o mercado tá evoluindo para isso, e até o que eu vejo assim como inteligência de empresas do mercado jurídico é que, eu não sei se você tem essa dor lá, mas à medida que a sua demanda cresce de atendimentos, a sua equipe ela tem uma necessidade meio de que ir crescendo nessa proporção, porque vai indo os consultores ali, os advogados, eles vão ficando lotados, né? E a tecnologia, ela proporciona que esse aumento de clientes não seja igual ao aumento da sua equipe. Você consegue fazer uma empresa de sucesso com isso, né? E aí, dito isso, eu queria um conselho seu, né, de um erro que todo advogado empreendedor deveria evitar. Vamos lá, você com a sua trajetória, o que você está construindo, o que você pode adiantar de jornada para essa pessoa e falar, não faz isso, que vai dar ruim? Eu acho que o advogado que quer empreender, que quer escalar, que quer crescer o escritório, ele tem que ter a visão de delegar. Perfeito. O advogado que não delega o serviço, que não treina a equipe, que não capacita, ele está fadado ao fracasso. Perfeito. Porque se você quiser escalar, quiser crescer, você não vai conseguir fazer isso sozinho. Até porque você está limitado às horas que você tem no seu dia ali, né? Conseguimos fazer tudo. Sim. Então, delegue. Antes disso, crie manuais de procedimento, estruture que você quer que o seu colaborador faça, como ele deve fazer, e depois de tudo aquilo ali estruturado, treine pessoas, capacite pessoas, para que você possa, então, crescer, escalar cada vez mais, porque sozinho, sem delegar, não funciona, Não funciona na advocacia empreendedora. E tem até uma característica que eu vejo muito essencial nessa parte de treinar e delegar, complementando esses dois fatores que você trouxe, tenha paciência para fazer isso. Porque não é fácil, às vezes você já está habituado com aquela rotina, às vezes o que você demora 15 minutos para fazer, aquela pessoa vai demorar 1 hora no início, mas é por isso que é importante o que você trouxe de pensar no futuro, né? De que aqui 2 meses, 3 meses, aquela pessoa às vezes está fazendo até mais rápido do que você, né? Exatamente. Voltando àquela pergunta que você fez, nós estamos com a dor hoje em dia, todos os advogados e todos os empreendedores, que é reter talentos. Exatamente. Então, se você encontrou esse talento, guarde ele ali, né? Guarde ele, capacite, invista. Então, essa ideia, né, que hoje a gente tem lá dentro do escritório implementada, do intraempreendedorismo. Como que funciona isso lá para vocês? Assim? É o que eu expliquei. É o sentimento de pertencimento dos nossos associados. Demonstrar para ele que sozinho nós não vamos crescer, nós precisamos dele, e que eles se sintam, né, pertencidos àquela equipe, que eles fazem parte dessa história, né? Então, é o que eu expliquei. A cada cliente que eles prospectam, eles vão ganhar uma comissão. Eles fazem parte do escritório. Da construção da estrutura mesmo, né? Da construção. Então, se sentir pertencido ao escritório. Perfeito. Até mesmo para essa questão de reter de o talento. Ali os bons talentos, a concorrência hoje em dia é grande, né?
Então, isso é importante. Você já até falou um pouco sobre isso, né? Mas eu queria ali até voltar um pouco nessa questão ali do marketing, né? E que você trouxesse ali uma reflexão do que funciona para o Razi hoje, né? Mas o que funciona ali de verdade, e até trazendo percepções ali de coisas que talvez não deram certo para vocês e para áreas que vocês atuam, né? Então, o que vocês já erraram em marketing, o que vocês já acertaram lá no Razi? O Razi, a Razi Advocacia, sempre teve isso muito definido. Sim. As nossas áreas, os nossos braços de atuação. Então, hoje, eu considero que nós fazemos um marketing da forma correta. Perfeito. Porque nós temos o posicionamento, que eu acho que é o principal. O posicionamento. Como você quer se posicionar? Como que você quer ser identificada? Como você quer que seu cliente te identifique? Antes, quando nos meus antigos projetos, vou gravar hoje direito família, vou gravar direito consumidor. Sim. Não faz o menor sentido. Meu cliente e o meu seguidor ele vai ficar totalmente perdido. O que esse escritório atua? Qual que é a área de atuação? Qual que é a especialidade dele? Senão ele nem sabe o que você faz. Nem sabe. Então, hoje a gente tem isso muito bem definido. E o que funciona no marketing digital? A frequência, a constância. Perfeito. Não é deixar morrer ali, né? Faz daqui 6 meses outro. Então, assim, você tem que estar presente todos os dias. Quanto mais o Meta, as plataformas identificarem que aquele conteúdo é relevante, quanto mais a entrega, quanto mais a conexão, mais você vai crescer de forma orgânica. Sim. Então, o que funciona você ter um público bem definido, fazer o conteúdo que agregue valor. Perfeito. Que não adianta também você fazer um conteúdo por fazer, tem que ser estratégico. Tem que ver ali o que está sendo as dores do seu mercado, falar sobre aquilo. Exatamente. E ter a constância, a frequência. Quanto mais constante, mais vai entregar, mais o seu cliente e o seu seguidor vai interagir, aquilo vai se tornar relevante e você vai crescendo de forma orgânica. Que exige a paciência também, né? Também. Hoje nós temos essa dor. Sim. Que nós temos essa consciência que nós precisamos cada vez mais nos dedicar. Que é até um ponto de dificuldade que a gente tem, porque nós temos hoje outras atribuições dentro do escritório. Sim. E é bem complicado a gente... porque nós não somos assim, a gente é produtor de conteúdo, mas nós somos influenciadores, nós vivemos na internet. Sim. É uma forma da gente prospectar e estar dentro do mercado. Entender aquilo como uma parte da função, né? Porque você está no financeiro, está no previdenciário, está na gestão da equipe, mas você também é o rosto ali do seu escritório, né? E por isso que é interessante você ter metas. Sim. Ter tudo definido, ter funções definidas, porque isso é uma função que a gente tem hoje. Exatamente. E se você não colocar como se fosse uma função sua, é bem fácil se perder ali pelo caminho, né? É função, nós temos que postar toda semana. Hoje a gente posta 3 vezes na semana, mas tá pouco, a gente sabe que precisa melhorar. Aumentar ainda a frequência. Mas a gente precisa cuidar de outras partes primeiro, que é partes internas do escritório, para a gente poder dedicar um pouco mais. Sim. Mas nós sabemos e temos essa consciência, e você, a pessoa que estiver nos ouvindo, que for produzir esse tipo de conteúdo, tem que ter essa consciência de que tem que ter um público certo, tem que ter a frequência, uma constância, porque senão não adianta fazer a produção. Se perde ali, né? Se perde. E, Nath, sempre que a gente convida alguém, né, eu gosto sempre de contar um pouco sobre a jornada que eu tive com aquela pessoa, sabe? Porque a gente está selecionando pessoas que realmente a gente vê um diferencial sobre o escritório, né? Hoje é você que está aqui representando o Razi, mas tem a Ana Flávia, que é sua sócia também, que faz parte daquilo acontecer, né? E eu gosto sempre de contar ali um contexto, né? De que a gente convidou aquela pessoa. E você, eu tenho 2 situações muito claras, assim, na minha jornada, né? Primeiro que a gente se conheceu ali muito jovem, crianças praticamente, era próximo ali de você, da sua irmã, e acaba que os caminhos, eles se afastam e voltam ali, e numa determinadas situações que o nosso caminho se cruzou um pouco mais maduras profissionalmente, né? Sempre que eu penso em você, eu lembro da frase de que se você quer saber quem que é o líder de uma situação, olha a pessoa que está mais calma na sala, né? E eu estive presente numa situação com você, né, ali de problemas
do cotidiano, da rotina de todas as pessoas, mas eu sempre te vi muito serena e tranquila de si e de quem você é, sabe? E eu acho que isso é um líder de verdade. Então, quando eu penso em você e no que você está construindo, eu vejo muito dessa Nath que ela sabe o que ela quer. Ela, mais do que isso, você sabe quem você é e os princípios que você não abre mão, né? Eu lembro que você me falava assim, não, Marcela, aconteceu isso, e eu só estou prezando para a gente resolver isso da melhor forma, sabe? Então, quando eu penso que os clientes do Rasa, eles estão sendo atendidos também por essa pessoa de que, seja qual for o problema, ela vai estar lá em paz e firme, segura de si sobre como que tem que ser feito, eu sei que você está atendendo muito bem seus clientes, né? E aí, dito isso, eu queria encerrar, né, com uma pergunta de que, com toda essa jornada, Nath, se a gente for olhar para trás, qual que é o primeiro passo que você daria e, assim, qual que é o conselho que você dá em cima disso para as pessoas? Você até mencionou no início aqui do podcast sobre o seu pai, né? Então, assim, a gente vê que a sua história, ela foi te dando muitas ali buracos no meio do caminho para que você trilhasse ele de formas retas, tortas, de tudo que a vida pode forçar alguém a fazer. Então, com toda essa pessoa que você é, como que você pode ajudar alguém hoje a começar com o pé direito o negócio deles? Me deixa até emocionada aqui, Marcela. Obrigada, viu, por todo carinho. É muito bom ouvir isso. E me motiva cada vez mais. Mas se hoje eu fosse começar tudo do zero, e acho que eu teria um pouco mais de calma, certo? Analisaria melhor a situação. Acho que a gente às vezes ali, porque a vida cobra muito, né? Muito. Cobra muito, então a gente é sempre pressionado a tomar decisões, fazer as coisas. Mas começaria assim, coloque no papel mesmo, desenha. Quem é você? Onde que você quer chegar? O que você quer construir? E então planejaria aquilo tudo ali. E acho que não faria nada diferente não, mas porque tudo que eu passei te moldou também, me moldou, né? Para estar no lugar que eu estou hoje. Sim. Ter o escritório que eu tenho hoje. Mas é basicamente isso. Se fosse começar do zero, eu planejaria onde que eu quero estar, onde eu estou hoje, onde eu quero chegar. Perfeito. E aí, então, passaria a executar aquilo ali. Diariamente, como um ritual ali. Sim. Mesmo, de quem sou eu no futuro. Exatamente. E assim, tem todo um processo, Marcela. Eu entendo que tem todo um processo. Por quê? Para você executar, não adianta nada hoje você ser especialista na sua área. Mas a gente não pode falar, começou hoje que é especialista. Não. Exige muito. Nós precisamos nos capacitar. Então, eu lembro lá, quando eu comecei, não tinha cliente, sabe o que eu fazia? Estudava. Até chegar o primeiro, né? Até chegar e eu estar capacitada para poder atender aquele cliente. Então, planeje, se capacite, porque não adianta nada você ter um plano, executar e não conseguir entregar. Sim. Então, se capacitou, planejou, se capacitou, se posicione. Acho que falta muito isso hoje, as pessoas se posicionarem. Eu sou advogada, eu tenho que ser advogada 24 horas por dia. Sim. Tem que estar clara essa imagem, né, de quem você é. Sim, isso na minha família, no contexto que eu convivo, nos meus amigos, as pessoas têm que te identificar, ter você como referência naquela área de atuação. Então, se posicione, crie esse posicionamento no off e no online. Sim. E aí as coisas vão acontecendo, você tem que também se mexer, correr atrás. Exatamente. Fazer boas parcerias, mas tudo, no meu ponto de vista, está voltado para o posicionamento. O posicionamento e o planejamento ali do que você vai fazer, né? Até um ponto engraçado que, para contextualizar isso que você falou, há 7 anos atrás, quando eu fui entrar na Certifica, né? Eu fui fazer uma entrevista de emprego ali no grupo Certifica do Heitor, e assim que eu saí da entrevista, eu escrevi no meu bloco de notas que eu ia trabalhar lá, sabe? Então,
Então, 7 anos se passaram, muita coisa mudou. Hoje eu não trabalho lá, mas eles são meus clientes aqui no escritório. E eu acho que isso dita muito sobre essa questão de planejamento. Então, Nath, eu queria imensamente agradecer pela sua participação, por tudo que você trouxe aqui para nós, a sua trajetória. Já conheci uma parte dela, mas ela é ainda mais rica, sabe? E eu gosto sempre de brincar no final, assim, que quem sou eu para dar uma dica para a pessoa, mas continue sendo aquele líder em qualquer situação, sabe? Porque isso realmente te diferencia, isso te destaca no mercado e passa uma confiança absurda para quem está te assistindo de que se eu entregar esse papel aqui para a Nath agora, ele vai ser devolvido para mim resolvido, sabe? Então, muito sucesso no Raze. Obrigada por ter topado vir aqui com a gente e volte sempre também. Eu que agradeço, Marcelo. É muito bom esse papo, essa troca de experiência e poder contar um pouquinho da minha trajetória aqui para vocês. Perfeito, Nath. Obrigada. Até a próxima, pessoal. E aí?